Olá pessoal, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula da disciplina de Conteúdo e Didática das Ciências Naturais para as séries iniciais de ensino fundamental. Dessa vez iremos abordar um tema importantíssimo, importante para qualquer professor, para qualquer pedagogo, recursos didáticos e materiais e equipamentos. Nós iremos aprender como utilizar recursos didáticos para o ensino de ciências e como abordar o nosso aluno em relação ao conteúdo, como expor um assunto a ele sem que ele se sinta prejudicado ou sem que ele sinta dificuldade naquilo que você vai dizer. Nós iremos iniciar nossa aula com um pensamento importantíssimo para nós e que é de grande valia, no qual nós iremos refletir agora, que é o pensamento de Paulo Freire. Paulo Freire diz em seu pensamento o seguinte: para mim é impossível existir sem sonho. A vida, na sua totalidade, me ensinou com grande lição que é impossível assumi-la sem riscos. É impossível a gente lidar com situações adversas do meio educacional sem correr riscos. Riscos esses que muitas vezes prejudicam a nossa carreira e prejudicam o nosso emocional e psicológico. Infelizmente, o Brasil ainda se encontra em uma condição muito precária na educação. É claro que vale lembrar que existem inúmeras possibilidades, inúmeros métodos educacionais que foram melhorados e que hoje são de grande importância para a educação de jovens e adultos. Pessoal, é interessante lembrar que todo o processo de ensino-aprendizagem ele é processual. Ele é passivo, ou seja, ele tem que passar por técnicas e métodos que podem ser aprimoradas a cada dia. É aquela coisa que eu falei, uma metodologia não pode ser pronta e acabada. Você deve melhorar, você deve se atualizar e você deve buscar novos rumos de conhecimento. Mas para que essa aula se torne proveitosa, a gente precisa primeiro entender como a gente deve abordar o tema proposto dentro de sala de aula e quais os métodos essenciais necessários para a gente fazer isso, Porque afinal, o papel do professor é levar conhecimento para dentro da sala de aula e mediar esse conhecimento, porque transmitir, na verdade, a gente não transmite, a gente mais adquire conhecimento dentro de sala do que transmitir esse conhecimento, e sim, a gente media, a gente traz o conhecimento de fora para que o aluno consiga entender as concepções de mundo e as suas transformações. Então, vamos lá. O método expositivo é um método muito utilizado por qualquer professor. Todo professor utiliza o método expositivo. Você chega na sua sala de aula com o seu livro didático, com o seu material didático, com essa metodologia e vai expor esse conteúdo da maneira como você se planejou, pautado no seu planejamento. Lógico que o planejamento, continuo dizendo, que ele pode ser flexível, ele pode ser mudado de acordo com a comunidade escolar, de acordo com a sua clientela. Mas o que diz a definição de um método expositivo? Vamos observar aí o que está na telinha de vocês. Esse método também é designado como dedutivo. É um método segundo o qual o professor apresenta conceitos, princípios, deduções e afirmações a partir dos quais se trazem conclusões ou consequências. Nesse caso, quase sempre o professor deve tirar a conclusão, mas podem também ser geradas conclusões a partir do aluno. Então, digamos que você se preparou para dar uma aula e você levou o seu notebook e levou o seu data show. Você se preparou para uma aula, utilizando recursos de mídia. Então, você vai transmitir uma aula totalmente digital para o seu aluno, para que ele consiga compreender. Ótimo! Hoje uma aula digital é muito importante, principalmente para o ensino de biologia, porque é importante você mostrar o que acontece, Porque é complicado você explicar uma coisa para o aluno ficar só imaginando, ficar se perguntando como é que isso acontece, como se eu fosse dar uma aula de bactérias e fosse explicar para eles um processo reprodutivo e eles ficam imaginando como seria um processo reprodutivo. É interessante ter o livro didático e ter o material em mídia. Você pode usar a mídia em todas as suas aulas, vai depender da sua disposição de criar uma mídia aí para cada aula sua. Mas isso, é claro, se refere muito ao professor que deseja ser um professor dedicado, um professor esforçado e que tem zelo pela sua profissão. O método expositivo ele não está limitado apenas a materiais tecnológicos, mas sim a materiais didáticos como lúdicos, jogos, brincadeiras, que podem fazer a exposição de um conteúdo de uma forma muito dinâmica. E isso quem faz é o professor.
mas o aluno ele pode chegar a conclusões mesmo antes de você terminar a sua exposição. Ou seja, o aluno consegue compreender geralmente o seu conteúdo quando está na metade da aula. Ele consegue dizer as suas sugestões, as suas críticas, e podem gerar aí consequências ou conclusões, dependendo da partilha de conhecimento do seu aluno. Tá? Continuando, a centralidade do ensino está no professor. E as aulas, elas seguem como um degrau, uma estrutura de degrau. E que cada degrau ele é iniciado pelo professor, que disponibiliza a informação e coloca questões. O aluno responde e o professor, tá, dá o feedback. Ou seja, o professor tenta fazer esse ciclo de conhecimento. Você expõe o assunto, o aluno pergunta e você rebate. Nesse caso, deveria funcionar assim, tá? Se todos os alunos interagem dentro de sala de aula. Vejam só, existem diversas situações que vocês vão se deparar dentro de sala de aula que muitas vezes vão levar vocês ao estresse. Vocês vão ficar impacientes e vão chegar para o coordenador e vai dizer: olha, eu não aguento mais aquela sala. Eu quero trocar de sala, eu não aguento mais aqueles alunos. Calma, nós não devemos desistir dos nossos alunos porque eles jamais irão nos esquecer se você for um professor realmente de sucesso e dedicado. Tá? São situações que vão fazer parte da sua carreira profissional e é inevitável que você não se depare com uma turma assim, com alunos assim, tá? Vai existir alunos com dificuldade de aprendizagem, alunos que não vão se sentar na cadeira nem um minuto, alunos que não vão calar a boca enquanto você não dá aula, alunos que vão fazer perguntas mesmo que as perguntas não sejam referentes à aula, mas eles vão ficar lá enchendo o seu saco, tá? Infelizmente, essa é a nossa realidade, mas o bom é saber que nós estamos ali para ensinar e para fazer com que os alunos compreendam. E o resultado é muito gratificante depois, quando o aluno chega para a gente e diz: professor, eu consegui compreender todo o assunto que você passou dentro de sala de aula. E isso nos enche de alegria e é muito bom ter essa sensação. Tá? Então, pessoal, a origem do método expositivo ela foi empregada aí por Ausubel, lá em 1960. Que diz que o método expositivo não significa necessariamente a aprendizagem passiva, pois durante uma aula tipicamente expositiva, a mente do aprendente, ou seja, do aluno, pode estar bastante ativa a interpretar as mensagens ouvidas. Nesse caso, o aluno já vem de casa com a mente ativa. É aquela coisa, quando você termina de dar uma aula, você diz: olha pessoal, chegar em casa, pegue o material de vocês e vão revisar o assunto que eu dei hoje, certo? E o aluno geralmente, quando ele vai revisar o assunto, ele descobre novas coisas, tem novos fenômenos, novas situações, e ele vai chegar no dia seguinte cheio de dúvidas e cheio de perguntas. E isso é muito bom para o aluno porque a gente instiga o aluno à pesquisa, ao conhecimento. E ele começa a andar sozinho, ele começa a progredir, tá, sozinho. Então, Ausubel foi um grande estudioso do método expositivo. E ele explica que o método expositivo ele é empregado não só pelo professor, mas sim pelo aluno. É como se fosse uma faca de dois gumes, tá? Você diz de um lado, o aluno entende de outro. O aluno diz de um lado e você diz do outro. Desde a sala de aula, a gente mais aprende do que ensina. Pelo menos é o que eu sinto. Quando eu vou para a sala de aula, quando eu vou dar a minha aula, tá? Quando eu começo a expor um conteúdo, o aluno vem com uma informação que muitas vezes eu nunca tinha ouvido falar. E para mim é uma forma de aprendizagem e é muito bom que isso aconteça, porque é sinal de que os seus alunos eles estão interagindo dentro da sua aula, tá? Na fase expositiva, o aluno, à medida que ouve, né, vão criando significados, nesse caso relacionando o que ouviram, tá? E veem com as suas estruturas cognitivas, tentando sempre organizar as informações recebidas em algo com significado. É como se fosse o seguinte: você estivesse explicando uma aula e o aluno basicamente acende uma luzinha lá e diz: opa, já ouvi falar disso, né? Meu pai ou minha mãe, meu avô, minha avó me disse algo referente a isso. E aí ele vai começar a associar, ele vai começar a interagir dentro de sala de aula. E é muito bom quando isso acontece, porque a aula se torna muito mais proveitosa, muito mais prazerosa, e o professor começa a interagir. Geralmente, nessas situações, a gente nem chega a terminar o conteúdo, porque o método expositivo se tornou tão válido, mas tão válido, que o tempo para aquilo, ele se esgota, e você fica com anseio demais. Quando isso acontece,
o aluno ele tem anseio de mais um tempinho de aula, né? Pede até para continuar ou demorar mais um pouquinho, deixar que o outro professor da outra turma, da outra aula, né, ceda o horário, ou que você, né, tenha que repetir a aula ou continuar a aula no dia seguinte. E o aluno se sente gratificado em compreender. O que é muito bom quando a gente entende um assunto, tá? Quando a gente está numa roda de discussão, de conversação, e a gente entende todo o assunto que uma pessoa ou grupo está expondo. É muito bom quando a gente consegue compreender, tá? Determinadas coisas. Então, pessoal, Ausubel, ele considerava que o sentido de facilitar a aquisição de novas aprendizagens, o professor deverá usar organizadores avançados, tá, das instruções. Organizadores avançados ou prévios, como alguns autores lhe chamam, dizendo respeito aos materiais introdutórios apresentados antes, tá, dos conceitos a serem aprendidos. Ou seja, o professor deve levar conhecimentos antes de você chegar e pedir para o aluno abrir o livro e abrir na página tal e você começar a expor o assunto. É interessante você chegar e dizer, olha, por exemplo, se eu vou dar uma aula de vírus, eu vou chegar e dizer, gente, olha, os vírus, eles são indivíduos acelulares, não podem ser considerados como seres vivos, porque fora da célula eles são inativos, dentro da célula eles são ativos. Então os cientistas não conseguiram definir essa questão de vida ou não vida dos vírus. Mas é interessante saber que os vírus eles são altamente propagáveis, eles são, né, vírus que podem nos acometer doenças, mas que levaram os cientistas a grandes conquistas científicas no que diz respeito à construção de vacinas e medicamentos. Ou seja, isso que eu acabei de falar foi justamente um conhecimento prévio e que pode começar a abrir a cabeça do aluno a respeito do assunto proposto, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que o método expositivo, antes de você começar a abrir o livro e começar a expor aquilo que você está querendo falar, através do seu notebook, do computador, do livro didático, ou de qualquer material didático que você vai levar para dentro da sala de aula, tá? Você deve vir com conhecimento prévio, você deve expor uma situação para que o aluno consiga associar. E geralmente é muito bom você trazer algo do cotidiano do aluno, tá? Você tentar mostrar aquilo que acontece diariamente com ele. Associar acontecimentos, fenômenos naturais. Isso na ciência é muito importante, é interessante para que o aluno consiga aprender. E eu faço isso nas minhas aulas e é muito positivo, tá? Então, existem algumas limitações do método expositivo. Vamos conhecer quais são elas. Quando o objetivo do currículo ou uma unidade didática é desenvolver no aluno a competência de resolução de problemas, o método expositivo pode ser considerado desadequado, pois é centrado no professor, restringindo a exploração e a alternativa de recursos por parte dos alunos. O que ele quer dizer com isso aqui, pessoal? Por que o método de ensino muitas vezes pode ser inadequado para o aluno? Geralmente, quando o professor só quer enfiar o conteúdo no aluno, o aluno não é instigado ao objetivo de pesquisa, tá? Tipo, você chega na aula já com o seu caderninho, com a sua aula pronta, com o seu planejamento pronto. Então você chega, dá um bom dia e começa logo a escrever no quadro. Escreve o quadro inteiro, apaga de novo e continua escrevendo. Quando terminar o período, já está quase terminando o período de aula e você começa a explicar, tá? Você começa a explicar, explica, fala, não dá oportunidade para o aluno também interagir, e aí termina a aula e infelizmente o aluno não conseguiu expor a sua sugestão e a sua crítica em relação ao conteúdo. Ou seja, o método expositivo, quando não for trabalhado de forma correta, ele pode prejudicar o aluno. Você deve dar tempo para o aluno associar o que você diz, tá? Ou seja, não é só o professor que vai falar dentro de sala de aula. É claro que durante a aula, o professor não deve permitir que o aluno fique desatento ou desfoque a sua atenção para outro lugar na hora da aula, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que dentro da sua aula, dentro do ambiente de aula, você deve fazer com que o aluno, tá, pergunte, leve o aluno a gerar hipóteses e indagações para que o método expositivo nesse momento não prejudique o aluno.
É aquela coisa, você não deve só jogar conteúdo, jogar conteúdo e fazer e tentar fazer com que o aluno assimile tudo aquilo, tá? Como eu falei, o ensino ele é processual, ele é por fases, você não pode colocar tudo de uma vez, tá? É como se você fosse querer construir uma casa em um dia, que é impossível construir a casa em um dia, né? Só se você tiver aí uma ruma de trabalhadores muito competentes e ainda assim eu ainda duvido que dê certo. Então, construir uma casa é processual, dia após dia você vai colocando tijolo por tijolo até conseguir fazer com que a casa esteja levantada. E com o aluno não é diferente. Fazer com que o aluno entenda, fazer com que o aluno compreenda o assunto é processual. Você deve inserir cada tópico de forma passiva, de forma devagar, tá? Vai colocando, vai falando e o aluno vai entender, beleza? Certo. Então, no entanto, este método, como qualquer método, não é panaceia, ou seja, ele não é um método que pode ir com contraposições ou é incerto, né? Para todas as aprendizagens que o aluno deve realizar. Tá, pessoal? Então, olha só, segundo alguns autores, este método pode limitar a oportunidade dos alunos, né, construírem as suas experiências e os monitorem nas suas aprendizagens. É aquela coisa, gente, que eu acabei de falar. Se você chegar e só falar dentro de sala de aula, tomar o tempo todo da aula apenas falando e não deixar que seu aluno fale, o método expositivo ele vai deixar de ser eficaz, tá, na vida do aluno. E o aluno, infelizmente, não vai compreender nada que você falou. Você se preparou tanto para essa aula, gerou um planejamento, levou recurso didático e só você falou e o aluno não conseguiu expor a sua opinião. Infelizmente, nesse caso, o método expositivo ele será prejudicado. Não só para você, mas para o aluno. E a aula não será proveitosa. Tá? Então, qual o papel do professor e do aluno no método expositivo? Já que a gente deve falar e o aluno também deve expor sua opinião. O professor, neste método, organiza e comunica a informação sobre dado tópico do currículo. Ou seja, o professor chegou, expôs o conteúdo e agora é a vez do aluno. Geralmente, tá, ele prepara os materiais de apresentação no computador usando imagens, né, sons ou programas, tá, nesse caso interativos, que podem ser aí aliciantes. Galera, quando eu vou dar aula de biologia, é muito complicado eu chegar na sala de aula apenas com um livro, tá? Porque para ensinar biologia é complicado, porque o aluno ele às vezes fica imaginando como é que acontece. Tipo, vou citar aqui um tema que eu percebo que os alunos têm uma certa dificuldade em memorização, que são as relações ecológicas, né, entre os seres vivos e os ciclos biogeoquímicos, que é um assunto do ensino médio e do ensino superior, que muitas vezes é complicado de se compreender. Então, se eu chegar apenas com um livro didático dentro de sala de aula e fazer a leitura do capítulo e tentar explicar com as minhas palavras, mesmo que eu tenha conhecimento do assunto, o aluno geralmente vai ficar voando, ele vai ficar ali com o pensamento aéreo, tentando imaginar como acontece. Então é importante, principalmente para as séries iniciais, que ocorram associações de imagens, tá? Vídeos, áudios, textos, tudo que você puder trazer para a sala de aula para ensinar ciências será muito, muito, muito proveitoso, será muito gratificante. Então eu procuro sempre nas minhas aulas trazer um slide, trazer uma aula prática, trazer um vídeo ou um filme ou alguma abordagem que o aluno consiga visualizar, tá? Pode ser um recurso audiovisual, pode ser um recurso apenas visual ou pode ser um recurso didático a partir do livro, mas a gente não pode limitar, como eu falei para vocês, a um só método de ensinar, tá? Existem diversos recursos hoje que a tecnologia está aí para nos auxiliar. E o professor, como eu falei, tem que se adequar às concepções tecnológicas da atualidade, ok? Então, a tecnologia é importante para ser usada, né, e apresentar as informações de forma mais aliciantes e potenciar a interação professor-aluno. Para você ter uma noção,
o aluno, principalmente das séries iniciais, do primeiro ao quinto ano, quando você chega ainda está achando um computador na sala de aula, para eles é uma alegria imensa, porque para eles é uma aula diferente. Imagina o seguinte, você vai passar aí de 7h15 da manhã até as 11h40, tá? Falando, botando os alunos para fazer atividade, copiando e falando de novo. Isso os 5 dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Já pensou? Se coloque no lugar do aluno. Você gostaria que realmente um professor chegasse para você e desse apenas aula, sem passar nenhum entretenimento, nem nada que possa atrair a sua atenção para o conteúdo? Seria uma aula entediante, seria uma aula enfadonha, né? E o aluno basicamente não ia ter interesse nenhum pelo que você está dizendo, muito menos pela disciplina, tá? Então, a aula de ciências, ela deve ser interativa. Não estou falando aqui somente de ciências, mas em todas as aulas. Existem diversos métodos para ensinar qualquer disciplina. E a gente consegue sim criar esses métodos. Se o professor se for dedicado, se quiser realmente ensinar, ele cria métodos que vão ser indispensáveis dentro de sala de aula. Ok? Eu sei que vocês vão conseguir fazer isso porque vocês são profissionais de sucesso. Eu sei que vocês estão estudando para isso, né? Então, as aulas elas são controladas pelo professor, que em cada fase, né, solicita a participação dos alunos para verificar se estão a acompanhar e a compreender e ter acesso aos seus pontos de vista, que nessa fase tem um papel ativo no processo. Então, é aquela coisa, expôs o assunto, fez a exposição, você vai agora rever. Gente, turma, vamos lá. Eu disse isso, falei sobre isso, agora eu quero saber o que vocês entenderam. Você vai instigar o aluno a responder, você vai instigar o aluno a expor a sua opinião, né? Depois você pode passar uma atividade, depois você pode passar algum trabalho para eles fazerem, tá? Que, por sinal, eles gostam muito disso. E passar um trabalho lúdico, porque é importante fazer com que o aluno ele aprenda, tá? De uma forma dinâmica e não arcaica, e não assim, meio que bruta, né, no modo grosso de se dizer. Então, pessoal, aqui eu tenho alguns tipos de organizadores avançados, tá? Vamos lá. São 3 fases do processo de ensino de ciências, que é o método expositivo, que é no qual nós estamos falando. O que resume o método expositivo nesse caso? A explicação do que irá ser lecionado e as ideias abordadas. Você vai chegar e vai explicar o que vai ser lecionado. Turma, hoje nós vamos falar de Terra e Universo, né? Como surgiu o Universo, quem defendeu as teorias de origem do Universo. Você vai começar dando uma introdução básica, como se fosse um texto redativo nesse caso, né? Você vai começar dando a introdução básica do assunto. O segundo ponto do método expositivo é mostrar, rever objetivos da aula. É aquela coisa, gente, nós falamos de método expositivo e na semana passada, né? Então, o que nós vimos na semana passada? O que vocês lembram? Então, vocês vão instigar o aluno a memorizar o que você ensinou. E isso é muito importante, é muito interessante. E terceiro ponto é revisão de definições, né? Que os alunos deverão ter adquiridos no final da aula. Terminou a sua aula e você vai dizer, turma, vamos lá, o que vocês aprenderam hoje? O que eu mencionei dentro de sala de aula? Quais foram os pontos importantes e interessantes que vocês acharam da aula? E isso vai fazer com que os alunos tenham que retroceder na sua mente, tá? E tentar lembrar do que vocês disseram aí. E aí esse conteúdo ele não vai se perder. Esse assunto não vai ser jogado fora. Então, o outro ponto é o narrativo, né? Que é contar uma história de forma a preparar os alunos para a instrução que seguirá. Existem diversos métodos históricos para você abordar uma aula de ciências. Como, por exemplo, se você for falar de um réptil, né? Você vai chegar e vai dizer para ele, vocês sabem qual é o réptil mais venenoso que existe na Terra? E aí você vai começar a contar a história desse réptil. Esse réptil ele faz isso, ele vive nisso, ele se alimenta disso. Então, isso é um contexto, é uma história que você conta para falar de um assunto interessante, que são os répteis, tá? Então, se toda aula você fizer isso, sua aula vai ser um show, vai ser um sucesso de aula, tá bom? E o último ponto, o último elemento, que é justamente as abordagens breves, que é justamente ter que fazer com que o aluno reveja um texto,
ou literatura antes de iniciar a instrução. Você pode chegar com um materialzinho para ele, entrega o material para ele para fazer a leitura, depois você pode começar a sua aula, tá? São exemplos que vocês podem criar dentro da sua sala de aula para explicar o assunto que você, né, vai dar naquele dia. Então, são só métodos que a gente está ensinando aqui para que você seja um profissional adequado e de sucesso. Ok, pessoal? Então, existe também outro método que é o ensino programado. O que é o ensino programado? O ensino programado, pessoal, é aquela coisa. Você gerou um planejamento e você programou a sua aula, tá? Está tudo ali dentro do tempo, cronometrado. O ensino programado é isso, é você cronometrar a sua aula. É você saber passo a passo o que você vai fazer durante a sua aula, para não ficar aquela coisa monótona. Você chegar na sala de aula e sem saber o que fazer, você vai só jogando assunto, enrolando o aluno até dar o horário para ele ir embora. Não é assim que se faz. Você deve programar a sua aula antes de ir para a escola. Para isso que existe planejamento, para isso que existe, né, horário pedagógico, que é aquele horário que você vai ter para produzir, para se programar para a sua aula. Numa escola norte-americana, se pede sal em francês, tem-se uma boa nota. Em francês, tem-se sal. Isso foi Skinner que disse. Pessoal, é aquela coisa. O ensino programado, ele gera no aluno desafios. Observe a frase aqui, ó. Numa escola norte-americana, se pede sal em francês, tem-se uma boa nota. Em francês, tem-se sal. Se você levar o seu aluno a desafios, ele vai sempre querer mais, querer mais, querer mais. Vou dar um exemplo aqui daqui de casa, da minha casa. Eu tenho uma filha de 6 anos de idade e ela está num processo de leitura, tá? Eu estava muito preocupado com ela porque ela demorou muito para aprender a ler. Na minha concepção, não sei o que diz aí os especialistas, mas na minha concepção ela demorou a ler, tá? E eu comecei um processo de leitura com ela aqui em casa, devido a esse processo de pandemia. E eu senti a necessidade de acompanhá-la mais ainda, mais do que eu já acompanho. E eu instiguei ela a desafios. Então eu comprei um quadro pequenininho aqui, um quadro branco, coloquei ele na parede e coloquei algumas frases e disse para ela: minha filha, hoje tem um desafio para você. Todo dia vai ter um desafio. Se você conseguir ler essa frase, você vai ter um prêmio, você vai ter né, aqui. É claro que o aluno deve fazer isso. Tá? Ela deve fazer isso não pelo prêmio, mas sim pela aprendizagem. Eu sempre digo isso para ela. Não é pelo prêmio, é pela sua aprendizagem. Tá? Você ganha um prêmio pela sua aprendizagem. Então é assim que acontece. Se você aprende, se você consegue, né, alguma coisa na vida, você vai ter uma recompensa. Você vai ter aí um trabalho, você vai ter como se sustentar, porque é o retorno daquilo que você fez, né, diariamente. Então, eu sempre digo isso para ela. E eu lancei esses desafios para ela aqui em casa. E, graças a Deus, ela conseguiu progredir bastante na leitura. Já lê palavras aí de 2, 3 sílabas, palavras grandes, né? E eu vejo, assim, um processo de evolução dela. E, assim, é muito importante quando há esse acompanhamento, não só por parte do professor, mas por parte dos pais também. Porque os pais, eles são importantes no processo de ensino-aprendizagem. E Skinner, ele defendia isso, que os desafios para os alunos, eles são importantes. O aluno deve se sentir desafiado a aprender determinado assunto, desafiado a resolver um problema, porque ele deve caminhar com seus próprios pés, tá? A gente não pode segurar na mão do aluno e fazer com que ele escreva atividades sendo guiado por nós, mas sim por eles próprios. Eles devem fazer tudo sozinhos. O professor, ele é apenas um instrutor, ele instrui o aluno no que ele deve fazer, mas quem pode fazer, quem deve fazer é o aluno, beleza? Então, Skinner continua dizendo: o ensino programado baseia-se numa aprendizagem organizada, sequencialmente através de passos metodológicos para alcançar um determinado objetivo e no percurso há reforços, tá, extrínsecos que podem estar descritos do objetivo em causa. Ou seja, a aprendizagem, ela vai por parte do aluno, tá? O conhecimento quem faz é o aluno. O professor, ele só é mediador, tá, pessoal? Então, Skinner, ele defendia essa questão dos desafios, das concepções que o aluno deve ter em relação à aprendizagem sobre um determinado conteúdo. E ele segue dizendo o seguinte:
O estudo do aluno, tá? Ele é individual, acolhendo o seu ritmo de aprendizagem, mas sempre auxiliado pelo professor. Ou seja, pessoal, existem alunos que vão ter muita dificuldade em ciências ou em outra área, dentro da sala de aula, tá? Muita dificuldade. O ensino ele é individual, o estudo do aluno é individual. Existem alunos que são dedicados e outros que não são. Então, certamente, alguns alunos vão ter muita dificuldade no processo de leitura e aprendizagem, no processo de concepção científicas, né? E isso é um processo um trabalho muito árduo, é um trabalho muito complicado, né? Mas o professor jamais deve desistir desse aluno. E, em muitos casos, esses alunos com dificuldades deverão ser acompanhados por especialistas. Para isso que existem os psicopedagogos, para isso que existem os profissionais da educação, né, que estão aí na linha de frente para conseguir driblar essas dificuldades que a nossa sociedade tem hoje. Principalmente que hoje está sendo muito complicado, a gente está em uma concorrência entre os aparelhos tecnológicos, porque os alunos, a maioria deles, tem acesso a celular. Existem crianças com 6, 8 anos de idade com o celular na mão, o que no meu ponto de vista é errado, né? Uma criança ter um celular, e isso prejudica muito. Os alunos hoje eles têm mais conhecimento tecnológico que o próprio professor, tá? E prejudica, as redes sociais prejudicam. Os alunos hoje eles só querem saber de redes sociais, só querem saber de serem digital influencer, né? Como diz aí algumas pessoas. E isso me preocupa muito, e eu sei que eu tenho que melhorar bastante aqui com as minhas filhas, como no processo de ensino-aprendizagem, bem como vocês com seus alunos e com seus familiares também, tá? E vocês sabem do que eu estou falando. Isso é muito preocupante. Então, pessoal, o aluno ele entra em contato com o programa que vai ser dirigido para as respostas, né, adequadas, sendo a aprendizagem definida como uma mudança, nesse caso, avaliável em termos de realização. E é preciso também que esta concepção, né, tenha as suas origens nas teorias comportamentais, tá? Ou seja, o ensino programado, se você se programou para uma aula, se você tem passos para dar a sua aula, geralmente poderá ocorrer atrasos, porque geralmente o aluno não conseguiu responder a atividade, ou ele não conseguiu acompanhar o assunto, e você vai ter que voltar de novo, esperar aquele aluno para que todos possam fazer de forma uníssona e conjunta, tá? O ensino programado ele é muito trabalhoso, mas ele é bastante eficaz, né, na sua aula. E eu sugiro que vocês, né, adotem o ensino programado. Então, existem aqui alguns princípios que orientam o ensino programado, que vocês podem estar observando aí na tela de vocês, que diz: o ensino programado tem alguns princípios. O primeiro deles é a participação ativa do aluno. Para o ensino programado ser eficaz, o aluno deve ser participante ativo. Ele deve estar interagindo constantemente com a sua aula. Caso contrário, infelizmente, o ensino programado vai ser ineficaz para esse aluno. Segundo ponto, a divisão de tarefas em partes de fácil resolução. Você pode abordar assuntos, elaborar uma tarefa para os seus alunos, que pode ser em grupo, pode ser individual, em dupla, em trio, vai depender de como você vai, né, escolher a sua metodologia dentro de sala de aula. Terceiro ponto, aprendizagens com grau crescente e complexidade. Já que você expôs o assunto e o aluno conseguiu resolver uma questãozinha básica, você vai lá e dificulta, para instigar o aluno nesse desafio, a conseguir responder esse assunto que você, né, colocou para ele, que para ele é complicado, mas ele vai conseguir resolver. Quarto ponto, temos aí o feedback, né, imediato. Abordou o tema, elaborou uma atividade, expôs para os seus alunos, o seu aluno vai dar o retorno. Ou seja, o aluno vai conseguir responder, vai conseguir te explicar na íntegra o que ele entendeu sobre o assunto que você expôs. Quinto ponto, nós temos aí a adaptação ao ritmo de cada aluno. É claro que, como eu falei para vocês, nem todo aluno se iguala um ao outro. Cada um é diferente, cada um tem um pensamento, uma concepção, cada um tem um método de aprendizagem diferente. Então você deve adequar esse método para esses alunos, tá?
E o sexto e último ponto é a possibilidade de eixos, né, parciais e constantes. Nesse caso, você vai tentar fazer com que esses alunos tentem trazer isso para a sua vivência, né, para que eles possam utilizar isso, né, esses conceitos científicos para a sua vivência dentro da escola, ok? Então, o ensino programado, dentro das suas vantagens, o aluno ele pode... as vantagens do ensino programado é que eles devem, né, andar sozinhos, caminhar sozinhos, tá? Dentro das suas condições, das suas concepções. E o ensino programado ele vai fazer com que o aluno, né, seja apto a resolver as suas questões, né, metodológicas e didáticas. Nesse caso, o aluno ele vai sofrer grandes evoluções se o professor souber trabalhar com esse aluno dentro de sala de aula. Então, quais recursos podem ser utilizados em sala de aula, pessoal? Quais esses recursos? Eu trouxe um vídeo aqui para vocês, né, assistirem, que é muito interessante, que vai responder a essa pergunta, beleza? Globos terrestres, maquetes de cidades e vulcões. Aê! São materiais didáticos usados no ensino de geografia. Para tratar do assunto, a Univesp TV viajou para Ourinhos, no interior de São Paulo. O campus da Unesp, inaugurado em 2003, é totalmente dedicado à geografia e tem como um dos objetivos formar professores para as escolas da região. Os docentes daqui têm história para contar. Ela já traz a bagagem que ela já traz. A Univesp TV convidou 2 pesquisadoras para o papel de contadoras de história. A geógrafa e doutora em agronomia, Maria Cristina Peruzzi, coordenadora do Laboratório de Geologia, Morfologia e Pedologia. Menos de 20% dos nossos solos são trabalhados assim, mantidos com cobertura vegetal. E a pedagoga e doutora em educação, Márcia Mello, professora da disciplina de didática da geografia. A história que a Márcia vai contar começou com uma parceria entre a universidade e uma escola pública de Ourinhos. Foi-nos cedida uma sala, que nós chamamos Sala de Geografia e Arte, e nela nós levamos os materiais produzidos aqui na universidade e podemos testar com alunos reais, em situações reais de aprendizagem. Os estudantes da Unesp, alunos de Márcia, irão ajudar a contar essa história. A gente vai ter uma aula hoje sobre vulcanismo. Juliana explica a constituição da Terra e a formação dos vulcões a crianças do 6º ano. Sendo assim, pessoal, se a gente dividisse aqui o nosso planeta, né, tirasse um gomo do nosso planeta, a gente ia ver que o núcleo é sólido, a parte pastosa, que é magma, que a gente chama, e a crosta, que é então a rocha que a gente está construindo cidade, fazendo, né, as nossas vidas acontecerem. Vamos lá então fazer o nosso vulcão. O que a gente vai fazer, né, é construir, pessoal, uma garrafa PET de 500 ml. A gente vai precisar, como vocês estão vendo ali na imagem, de arame. O que a gente vai fazer agora, então, é pegar essa tela, obrigada, e forrar este arame que a gente colocou. A gente vai produzir 2 tipos de materiais didáticos, basicamente. Aquele que você produz para ensinar o conteúdo, aquele que o professor então vai fazer na casa dele para ensinar o conteúdo, ou aquele que ele vai fazer junto com os alunos, para os alunos assimilarem o conteúdo durante a construção daquele trabalho. Quando você cria um negócio, quando você participa da criação, você interage, aquilo começa a ter um significado para você. Então ele acaba fabricando para ver o resultado final. Vamos ver o que acontece, que é o caso aí do vulcão, que os alunos sempre constroem juntos, porque eles querem ver as reações finais. É uma simulação, né? Porque aqui era para ter rocha derretida.
É como se o nosso vulcão agora então estivesse liberando o calor, liberando então a lava. Esse projeto que a gente tem aqui do laboratório de criar esse ambiente que a gente vê se a nossa teoria, se o que a gente produz na universidade realmente serve à comunidade. Para cada atividade de ensino, é sugerido que a gente trabalhe também a relação com a prática pedagógica. A vantagem da gente trabalhar com situações reais de aprendizagem é diminuir um pouco da distância entre a geografia acadêmica e a geografia da sala de aula, a geografia escolar. Quando a gente aproxima os conceitos geográficos, científicos dos alunos, nós temos que fazer a transposição didática. Essa transposição didática não é fácil. Então, nós procuramos alternativas, diferentes possibilidades que contribuam para que essa transposição seja feita da melhor forma possível. Na aula da professora Marilda, o tema de hoje é cartografia. Por exemplo, neste mapa político, quais são as informações básicas que nós conseguimos extrair deste mapa? Ela inicia o conteúdo em classe e depois leva a turma para a sala de Geografia e Arte, onde estão os monitores da Unesp prontos para explicar o que é sensoriamento remoto. Nessa imagem é um tipo de imagem que o satélite fornece. Nela, se eu quiser estudar os rios, por exemplo, tá difícil, não tá? Nesse tipo de imagem, como na outra e nessa, são ressaltados os cursos d'água e as matas e as áreas onde não existe cobertura vegetal também. Os alunos se familiarizam com as fotos, relacionando as imagens com o que eles conhecem. Eu acho interessante estudar as planícies, os mapas, saber um pouco mais de onde a gente vive. Se aproximar, você consegue estudar melhor. Eu posso ver pelo satélite a longura da minha casa até a escola. Vinícius criou um material para contar às crianças do 6º ano como é o movimento da Terra. Hoje a gente vai trabalhar com cartografia. Primeiro passo, identificar latitude e longitude. Aqui um globo terrestre, né, o planeta Terra. E essas linhas aqui, essas linhas imaginárias. Primeiro, latitude ou os paralelos. A linha que a gente tem em referência é a linha do Equador, que separa o quê? O norte do sul, certo? A longitude ou os meridianos, né? São as linhas na vertical. E qual é a linha que a gente tem como referência? O meridiano de Greenwich. Esse movimento completo forma o quê? Completa um dia. Ao mesmo tempo que ele tem um movimento de rotação, lembrando que ele gira para qual lado? De leste para oeste ou de oeste para leste? Oeste para leste. Ao mesmo tempo que ele tem esse movimento de rotação, ele tem também um movimento de translação. Tá vendo? Ele está girando aqui, só que ele também está girando aqui em torno... Faz de conta que eu sou o Sol. Eu sou o Sol. Ele está girando aqui um movimento de rotação e também está tendo esse movimento de translação. O movimento completo em torno do Sol completa o quê? Um ano. Perguntamos ao Vinícius. E é fácil fazer esse material? Leva um pouco de tempo, mas não é difícil de ser feito. Eu usei essa bola de isopor de 250 milímetros de diâmetro, duas bolas de isopor de... Opa, acho que o vídeo parou aqui. Então, pessoal, deu para vocês compreenderem direitinho como é que funciona, né? Parte aí da didática da construção de materiais. O vídeo aqui travou um pouquinho, mas depois eu vou estar repassando aí o link para vocês assistirem na íntegra, ok? Então, por hoje é só. Nossa aula está finalizada, tá? Espero que vocês tenham compreendido o assunto, perdão. E iremos estar aí no chat para tirar as suas dúvidas, as suas sugestões, tá? E Deus abençoe a todos, valeu e até a próxima aula.